Júnior, acompanhado de sua esposa, senhora Tainá Vidal, do senhor vice-prefeito Gustavo Borer Paim, acompanhado de sua esposa, senhora Carolina Weber, do senhor prefeito de Porto Alegre, empossado, Sebastião de Araújo Melo, acompanhado de sua esposa, senhora Valéria Leopoldino, e do senhor vice-prefeito empossado, Ricardo Santos Gomes, acompanhado de sua esposa, senhora Paola Donida, damos início à solenidade de transmissão do cargo de prefeito de Porto Alegre, de assunção ao cargo de vice-prefeito para o mandato 2021-2024 e de posse do secretariado municipal. Saudamos a presença das autoridades, familiares, amigos e colaboradores que prestigiam esta cerimônia. Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul em exercício, delegado Ranolfo Vieira Júnior e senhora Sônia Vieira. Representando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Tiago Simon. Senhor deputado federal Bibo Nunes. Senhor comandante do Comando Militar do Sul, general de Exército Valério Stumpf Trindade. Senhor comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante Henrique Renato Baptista de Souza. Senhor comandante da Ala 3, brigadeiro do ar Mauro Belintani. Representando o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, juiz-diretor do Foro de Porto Alegre, Dr. Márcio André Kepler Fraga. Representando o Defensor Público-Geral, ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado, Dr. Daniel Vargas de Farias. Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos André Bulhões. Senhor Cônsul do Japão, Takashi Yokohama. Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni. Senhor Deputado Estadual Tenente Coronel Zuco. Senhoras e senhores presidentes, dirigentes e representantes de federações, associações, conselhos, sindicatos, instituições da saúde e religiosas, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Gostaríamos também de fazer uma saudação especial à família do prefeito Sebastião Melo de Piracanjuba, que não pôde estar presente e que está assistindo pelo Zoom, na pessoa da senhora Maria José Pinto de Melo, mãe do prefeito. Saudamos irmãos, sobrinhos, cunhadas, tios e primos. Convidamos todos a ouvirem o hino nacional brasileiro.
Neste momento, será feita a leitura do termo de transmissão do cargo de prefeito municipal de Porto Alegre para o mandato 2021 a 2024. Termo de transmissão do cargo de prefeito municipal de Porto Alegre. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021, às 18 horas, após ter prestado o compromisso e tomado posse perante a Câmara Municipal, nos termos do artigo 90 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, comparece no Largo Glênio Pérez o cidadão Sebastião de Araújo Melo, a fim de assumir o cargo de prefeito municipal de Porto Alegre, para o qual foi eleito em 29 de novembro de 2020. Para constar, lavra-se o presente termo, que será assinado pelo empossado e por quem lhe transmite o cargo. Convidamos o senhor prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, a assinar o termo de transmissão de cargo de prefeito de Porto Alegre. Convidamos a seguir o senhor Sebastião de Araújo Melo, prefeito de Porto Alegre, ora empossado, a assinar o termo de transmissão. Procederemos agora à leitura do termo de assunção do vice-prefeito de Porto Alegre, senhor Ricardo Santos Gomes. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021, às 18 horas, após ter prestado o compromisso e tomado posse perante a Câmara Municipal, nos termos do artigo 90 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, comparece no Largo Glênio Pérez o cidadão Ricardo Santos Gomes, a fim de assumir o cargo de vice-prefeito municipal de Porto Alegre, para o qual foi eleito em 29 de novembro de 2020. Para constar, lavra-se o presente termo, que será assinado pelo empossado e pelo senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião de Araújo Melo. Convidamos o senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião de Araújo Melo, e o senhor vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Santos Gomes, a assinarem o referido termo. Neste momento, anunciamos o pronunciamento do senhor prefeito de Porto Alegre, que transmite o cargo, Nelson Marquesan Júnior.
Extremismos e populismos. Fechamos hoje, tendo combatido ambos durante 4 anos. E é na homenagem daqueles que combatem os extremismos e os populismos que eu saúdo as autoridades aqui presentes, senhor governador do Estado, delegado Ronolfo Vieira Júnior e a senhora Sônia, prazer em vê-los aqui. Saúdo o senhor prefeito eleito de Porto Alegre, empossado, Sebastião Melo, e a Valéria, saudando ambos, e o Ricardo e a Paola. Saúdo a todas as autoridades municipais aqui presentes, já referidas antes pelo cerimonial. Saúdo na pessoa do Bibo Nunes, deputado federal, todas as autoridades federais aqui presentes, prestigiando esse evento. Há exatos 4 anos, nessa mesma data, nesse mesmo local, Sebastião, tu estavas aqui, nós iniciávamos o mandato e falávamos em superar a síndrome de Gabriela, da cidade e da política da cidade. Acho que todos lembram, todos conhecem, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Para as Gabrielas e para os Gabriéis, mudar já é difícil. Imaginem para as cidades, e no caso uma senhora de 1/4 de século e sua política dominante. E fazer essa mudança durante a maior crise financeira das prefeituras e da própria cidade. E nesse último ano, da maior crise mundial da saúde do século e, consequentemente, crise econômica e financeira. E isso só foi possível porque éramos muitos e unidos nesse objetivo de mudança. Honramos a confiança e o mandato, cumprimos os compromissos. E, enquanto prefeito, a síndrome foi dominada. Salvamos vidas mesmo na pandemia. Durante o período que nos coube, vencemos. Vencemos o primeiro desafio de formar uma equipe ficha limpa, corajosa, tecnicamente capaz e o mais difícil, por incrível que pareça, comprometida com o interesse público acima de qualquer outro interesse. Foi difícil da seleção ao expurgo, mas um processo essencial para todas as outras vitórias. Obrigado a todos estes vencedores, abnegados, seres humanos extraordinários que nos acompanharam nessa caminhada, mesmo aqueles que apenas em parte dela. Vencemos o que parecia impossível e improvável, a descrença em fazer gestão pública focada no resultado para as pessoas, com ética, princípios e verdade. Vencemos a corrupção histórica e aceita por alguns até então como normal ou até necessária, distribuída em diversas áreas da prefeitura e suas relações. Os corruptos e corruptores, neste mandato, foram vencidos, especialmente, e esperamos, de quem cabe a tarefa, sejam punidos. Vencemos a maior crise financeira da cidade. Recebemos com um déficit de 437 milhões e entregamos com um superávit, dinheiro em caixa, nunca visto na nossa história da nossa querida cidade, de mais de 200 milhões de reais. E aqui um novo agradecimento aos que planejaram e participaram do dia a dia doloroso em cada área da prefeitura para chegar a esse legado. Além destes 200 milhões, outros 1 bi e 200 milhões em financiamentos já aprovados. Mais 1 bi em investimentos de PPPs já assinadas. E mais 5 bilhões em PPPs e concessões em andamento. O edital da água e do saneamento poderá ser lançado no primeiro semestre. Outros 1 bi de recursos privados de investimentos imobiliários já licenciados, necessariamente para os próximos 12 meses. Vencemos o múltiplo sofrimento de quem precisava da saúde pública. Além da doença, enfrentava um atendimento ruim e as esperas na madrugada para a sepultada ficha para consulta.
Demos acesso ao SUS a 150 mil porto-alegrenses, antes excluídos de qualquer contato ou acesso com a saúde pública. Unidades básicas dignas com agendamento por celular em 42% já das unidades, sem sair de casa. Equipes resolutivas e entrega recorde de hospitais e leitos. Vencemos a falta de compromisso com a segurança em nível municipal e assumimos como um problema do governo municipal também todas as entradas e saídas da cidade, mais de 20, monitoradas. 1,5 milhão de placas dia, do 0 a 1,5 milhão por dia monitoradas. 60% a menos de roubos de carro, que é a ferramenta de quase todos os outros crimes. 85% de redução de assaltos dentro dos ônibus. E a guarda foi treinada, colocada na rua e equipada para ser vencedora dentro das suas atribuições. Vencemos outros interesses e medos que na educação antecediam os dos alunos. Aulas todos os dias, por decreto, vedadas antes. Avaliação anual, voz aos pais na escolha do diretor e a permanência destes apenas com resultados de aprendizagem a cada ano. E as primeiras escolas charter do ensino fundamental. Caminho adotado há 20 anos no ensino infantil, boicotado no Brasil inteiro no ensino fundamental, inclusive no atual Fundeb aprovado. Vencemos os descontroles do serviço da zeladoria com pagamento apenas com os resultados demonstrados à implantação de GPS. Deixamos o maior volume de investimentos e manutenção viária da história da cidade e em andamento, e o primeiro com projetos de engenharia e, evidentemente, com garantia de durabilidade de 10 anos. Vencemos a ideologia da estatização e contratualizamos na saúde, na educação e no social, em todos os lugares e serviços onde foi possível e necessário ao interesse público. Entregamos a primeira PPP do Estado do Rio Grande do Sul, e com o recorde de toda a história da Ibovespa em número de concorrentes. Vencemos todos os resultados de entregas de habitação, regularização fundiária, que eu sei que é olhada com muito carinho pelo atual prefeito, metragem, canalização para água, saneamento ou drenagem, além da burocracia, Germano, nos licenciamentos urbanísticos e ambientais. Abertura de empresas e números e velocidade de emissão de licenças, de alvarás e de habites. Parabéns, prefeito, por manter o secretário. Vencemos a injustiça tributária dos que mais podem sobre os que eram injustamente tributados. Vencemos privilégios, vencemos paradigmas da mobilidade e implantação de ações inovadoras nessa área, referidas pela Tula agora e em todo o mundo, como um caminho a ser trilhado. A maior, a mais dolorosa, a mais simbólica, a última grande vitória que tivemos e a que não gostaríamos que tivéssemos tido a necessidade foi a da pandemia. Ninguém ficou para trás em Porto Alegre. Ninguém em Porto Alegre ficou sem atendimento. Nem quem veio buscar atendimento e que era de fora da nossa cidade. Tivemos o menor número de mortes entre as capitais, acima de 1 milhão de habitantes, em relação ao ano anterior da pandemia. O melhor e único indicador de resultados em pandemias. Desejo sucesso aqui ao meu amigo por hereditariedade, Mauro Esparta. Ao mesmo tempo, já registramos há alguns meses superação na criação de empregos, retornando os melhores números do Brasil, como já os tínhamos antes da pandemia, no fechamento de 2019. A segunda capital no menor número de desemprego de todas as capitais do Brasil. Aos que faleceram, seus familiares e amigos, meus sentimentos. Aos que estiveram à frente
na defesa da vida, meu orgulhoso e fraterno muito obrigado. Obrigado aos porto-alegrenses que nos deram a honra de participar de todas estas vitórias. Obrigado a toda a equipe da Prefeitura e de fora dela, que me deram a honra e a oportunidade de aprender com vocês. Obrigado aqui a pessoa daqueles muitos, muito especialmente da Tainá, que fez todos esses avanços, inovações, números, resultados, que transformaram tudo isso em carinho e humanidade, que eles foram alcançados e batidos e superados pelo carinho e pela humanidade em relação às pessoas mais humildes. Obrigado, tu e a todos os voluntários, por terem participado e terem uma parte da sociedade sentido que esse esforço em nome da ciência, em nome da racionalidade, baseados em evidências científicas, era para o ser humano. As minhas sinceras desculpas a quem não conseguimos fazer chegar todas essas vitórias. São muitos, eu sei. Se o que se fez foi grandioso, o que sempre falta para ser feito também o é. Vencemos mais do que o esperado. Saímos no coletivo, porque só foi possível fazer porque eram muitos que ainda são capazes de gerar esperança em quem olha na nossa humanidade. E essa manifestação extensa foi uma reiterada homenagem a todos esses que resistiram aos gigantescos desafios e nos trouxeram até aqui. Servidores públicos da enxada à planilha, até quem tem a caneta. Vocês deixam um legado histórico até aqui, para que seja superado por quem hoje toma posse, Sebastião Melo. Faço uma referência muito especial, Melo, a duas pessoas que eu desejo um igual sucesso na tua gestão, entre aquelas que já citei e entre todas as outras, porque os conheço há mais tempo. Ao secretário Záquia e ao secretário Schirmer. Aos senhores, desejamos saúde, e nesse ano de 2021, isso tem um desejo com um sentimento muito especial, força, e os senhores sabem, e aqueles que não sabem, perceberão que ela será muito necessária, e muito sucesso, para trazer novas e maiores vitórias à nossa amada cidade. Bom mandato, Sebastião e equipe. Anunciamos a seguir o pronunciamento do senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Governador Ranolfo, meu abraço ao senhor, à sua esposa, a dona Sônia. Gostaria que o senhor levasse um abraço ao nosso querido governador Eduardo, do qual eu e o Ricardo já tivemos junto com o senhor 2 reuniões e na quarta-feira estaremos juntos de novo. E esta aliança dos interesses do Rio Grande da cidade, ela tem um sentido, melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. Muito obrigado pela sua presença, tá? Quero também cumprimentar o nosso querido prefeito Marquesan. Eu estava dizendo para a Valéria, Marquesan e Tainá, só a democracia nos permite isso. Num cenário muito diferente, com muita gente, eu estive aqui com muita humildade, passando o cargo de vice-prefeito ao país. Nesse mesmo local e talvez no mesmo horário. E 4 anos atrás eu tinha assumido o cargo de vice-prefeito.
e hoje retorna aqui como prefeito. Isso é a beleza da democracia, tá? Isso é a beleza da democracia. Quero saudar também o Gustavo Paim. Gustavo é um brilhante advogado, prefeito extraordinário, vice-prefeito extraordinário, deixou as suas contribuições e também cumprimentar a Carolina. Muito sucesso aí, viu, Gustavo? Cumprisse uma bela missão aqui, tá? Quero saudar o Ricardo Gomes, nosso vice-prefeito empossado e, a partir de hoje, vice-prefeito da cidade. Teremos um trabalho de muita parceria. Eu fui vice-prefeito e disse, tu vai ter que trabalhar muito para ser um vice mais ativo que foi o Melo de 2002 a 2016. Mas eu espero que tu me ultrapasse, tá? Saudar a Paola, que é a esposa do Ricardo, e a minha querida parceira de quase 3 décadas, Valéria Leopoldino. Muito obrigado, Valéria, pela parceria, pela convivência, pelo aprendizado. Tá? Estender aqui ao João Arthur. Cadê o João? Já não está mais aqui o João? Meu filhão, João. Também a minha sobrinha, que está aqui. O Pablo, que não pôde vir, que está testado positivamente, mas em nome da nossa família, então, abraço a todos os familiares dos secretários, das secretárias, dos secretários que estão saindo e de todos os nossos convidados. Sintam-se todos saudados pelo nosso cerimonial, aqueles que aqui puderam comparecer, mas sei que muitos não puderam comparecer, gostariam de estarem aqui, sintam-se todos saudados. Tá? Bom, primeiro eu quero agradecer o povo de Porto Alegre. No dia 16 de fevereiro de 78, prefeito Marquesan, eu brotei daquela rua ali, subi, naquela época não tinha esquina democrática, eu desci do ônibus da Penha, era por volta das 9 da manhã, e com uma vontade de vencer na vida, e os gaúchos, que foram 1.300.000, que foram para as fronteiras do Brasil, venderam lá em Goiás a extraordinariedade desta cidade, desse estado, e eu disse, é para lá que eu vou. Passei na casa do estudante e perguntou se eu ia para alguma universidade. Não, eu só tenho o 1º grau. Então aqui tu não pode ficar. E eu fui acolhido depois do viaduto Otávio Rocha, na Fernando Machado 1005, e ali eu comecei como morador da Seujet, Casa do Estudante Secundarista. E do lado eu comecei trabalhando numa lancheria chamada Farroupilha, do melhor sanduíche Farroupilha dessa cidade. E de lá para cá foi uma caminhada bonita, de passando nas altas madrugadas pela Ceasa para completar o salário, nunca parei de estudar, me tornei advogado, montei escritório, fui para o Tribunal do Júri, lá permaneci tantos anos, e depois o povo acolhedor desta cidade me fez vereador por 3 vezes, e me fez presidente da Câmara, os meus colegas por 2 vezes. Me fez vice-prefeito, e esta cidade generosa, valorosa, Porto Alegre, me fez prefeito de Porto Alegre. Muito obrigado, Porto Alegre, tá? Muito obrigado. Serei prefeito de quem votou conosco, prefeito de quem votou em outras candidaturas e prefeito daqueles que deixaram de votar. Também serei prefeito respeitando a todos os porto-alegrenses também que pensam diferente do prefeito que se elegeu, porque acho que a política e a democracia requer este olhar de consciência. Por isso, eu tenho muita consciência das responsabilidades, dos desafios, porque o mundo já viveu várias eras, mas o mundo já vive há um bom tempo a era das cidades. Os problemas estão nas cidades, mas as soluções também estão nas cidades. O maior PIB do Rio Grande está na região metropolitana, mas também os maiores dificuldades sociais também estão na região metropolitana.
Portanto, a cidade tem problemas e temos que enfrentar com soluções urbanas. Então, acredito muito no municipalismo. O cidadão não mora na União, o cidadão não mora nos estados, o cidadão mora no município. O palco das nossas vidas é no município. Por isso, nós precisamos inverter esta lógica, senhores deputados, de que o poder político e econômico está na mão de Brasília, mas a vida real das pessoas, deputado Thiago, deputado Bibo, está adstritamente aos municípios. O presidente da República cunhou uma frase que nem dele era, mas é verdadeira: mais Brasil e menos Brasília, e tomara que isso seja uma realidade, porque hoje ainda esta não é a realidade brasileira. O cidadão, quando falta a ele habitação, que não tem saúde, o cidadão que não tem assistência social, o cidadão que tem as suas necessidades humanas mínimas, ele pode até pensar no presidente, no deputado federal, mas ele vai direcionar as suas necessidades para o poder local. E o poder local, muitas vezes, se sente impossibilidade de atendê-lo, porque os orçamentos têm limite. Por isso, eu quero dizer que nós vamos governar com muita verdade, com muito trabalho, com muito diálogo, mas também com muita liberdade. Esta quadra política, Ricardo, coube a nós, de ter um desenvolvimento econômico como carro-chefe do governo. E desenvolvimento econômico é facilitar a abertura de negócios, é manter os que estão aí, é fazer com que esta cidade seja amiga do empreendedor. E uma das razões, prefeito Marquesan, que continua o Germano, é que acho que no último ano o governo deu um salto importante nesta área, de acelerar os licenciamentos da cidade. Não pode o empreendedor nessa cidade levar mais tempo para empreender, menos tempo para empreender, do que o tempo de que ele levou para liberar o seu projeto na prefeitura. Alto e médio tem que ser licenciamento automático. Os licenciamentos mais complexos têm que concentrar e tem que ter mais diálogo entre os servidores e menos pareceres ao fulano, ao beltrano, ao ciclano. E vamos criar uma lei para credenciar escritórios que só façam projetos e a prefeitura possa receber esse projeto como projetos para empreender nessa cidade. E vamos limpar a legislação que está sombreada para quem que vai empreender e entender que as regras do jogo é esta. Por isso, liberdade econômica é um papel central do nosso governo. Vamos usar os instrumentos, seja do ISS. Por exemplo, os eventos em Santa Catarina, na capital, quando faz eventos, paga 2% de ISS. Em Curitiba, a mesma coisa. Topamos discutir com vocês, se vocês não diminuírem a arrecadação e aumentar a base de arrecadação, no setor dos mais prejudicados com a pandemia, que é o setor de eventos. Mas tem que ter equilíbrio fiscal, porque se não tem equilíbrio fiscal, não tem busca de empréstimo, não tem o dia a dia da cidade, não tem o pagamento do servidor. E eu quero dizer o que eu disse lá na Câmara. Mandaremos para a Câmara o mais rápido possível a reforma da Previdência, porque ela é necessária para a cidade e para o servidor. Porque o gasto previsto com a Previdência só para o ano, deste ano, é de 1,3 bilhão. Não tem dinheiro para isso. Nós mandaremos para a Câmara a quebra do monopólio da Prosempa, porque achamos que a Prosempa pode ser uma boa, cuidar dos dados da cidade, mas a inovação, a tecnologia, ela vai concorrer em pé de igualdade com aqueles que fazem inovação no mundo e na nossa cidade. Se ela apresentar a melhor solução, é com ela que nós vamos fazer, mas se ela não apresentar, nós vamos contratar no setor privado. Porque se é um setor que não dá mais para esperar, é inovação. A pandemia nos trouxe muitas dores,
a nossa solidariedade a quem perdeu os seus familiares, os amigos, e nós perdemos amigos, o nosso sempre eterno reconhecimento aos trabalhadores da saúde, mas a pandemia também nos trouxe janelas de oportunidades. Quem não gosta, tem vários setores que não gostam da pandemia, do ponto de vista da gestão pública. Será que é necessário ter tantas viagens para São Paulo, para Brasília, se a gente resolve isso hoje por videoconferência? Será possível que uma prefeitura, um governo do Estado, ou o poder público, alguém tem que se dirigir a uma repartição para pedir um tipo de documento? Ou será que ele pode fazer isso digitalmente? Será que nós vamos ter cidadão digital nessa cidade ou vamos demorar mais 2 décadas? Então, é uma emergência enorme que se faz com que a inovação dentro do governo e na cidade dê um passo alongado. Mas nós também queremos, sim, prefeito, essa questão da educação. O IDEB do Rio Grande do Sul, até a década de 90, era 1. Da década de 90 para cá, baixou muito. E Porto Alegre está dentro desse contexto. É uma dura realidade que precisa mudar. E tem que mudar. E não dá para dizer que o aluno que vem da periferia não sabe aprender. Não. A melhor escola do Brasil tem que estar na periferia, porque é na periferia que vai nascer um Brasil mais justo, vai nascer um Brasil com mais segurança, vai nascer um Brasil de oportunidades. E o Brasil tem jeito. Começa com uma família mais estruturada e passa pela educação de qualidade. E a rede municipal, que tem o papel do fundamental, não da totalidade, porque o governo do Estado também faz boa parte da rede, mas é preciso ter mais creches para as mães trabalhadoras. É preciso estender os horários das creches para mães que às vezes bate às 5 da tarde, ela está desesperada porque o filho tem que sair da creche às 18 horas. Nós precisamos, portanto, ter um papel muito grande, muito forte na questão da educação. Queria também dizer que nós vamos fazer um microcrédito nessa cidade para que aqueles que hoje não têm renda nenhuma possa ter o preparo para acessar um crédito para um pequeno, para um micro negócio. Isso é muito importante para gerar renda. E quero dizer também, que o nosso governo precisa trabalhar muito a questão social. Nós temos uma rede, Léo, não se faz assistência social estatal, se faz com os parceiros, e nós temos uma boa rede dos parceiros da assistência social. É preciso alinhar os programas sociais com o governo federal, é preciso estreitar essas parcerias e é preciso ampliar os restaurantes populares mais descentralizados, porque tem muita gente passando fome na nossa cidade. É preciso olhar para os moradores em situação de rua que triplicaram nos últimos tempos e que eles precisam ser acolhidos, porque eles são seres humanos dignos e precisam de um tratamento digno do governo local. Mas eu quero dizer também que essa questão da saúde, senhores e senhoras, nós estamos tratando com o governador Eduardo, com o vice Ranolfo, e vou sugerir ao governador Eduardo que ele nos lidere uma ida a Brasília ainda o mais rápido possível com os prefeitos aqui da região metropolitana. Tenho a fé e a confiança que o governo federal vai comprar a vacina. E nós temos aqui o comandante do Terceiro Exército, de uma visita que vamos fazer essa semana, como já fiz na universidade, lá do Dr. Bulhões, para nós fazermos parceriado a questão da imunização dos porto-alegrenses e, de resto, auxiliar a região metropolitana. Então, essa questão da vacina é fundamental. Mas se o governo federal, que eu acredito que vai comprar vacina, deixar uma vírgula escapar de que não vai comprar, nós vamos fazer um consórcio metropolitano e vamos comprar a vacina, porque não há nada mais urgente do que a vacina para imunizar as pessoas de todo o Rio Grande, de todo o país, mas da nossa região metropolitana. Mas acho que não dá para fazer isso apenas a prefeitura. Tem que fazer as prefeituras, tem que fazer o governo do Estado, tem que fazer, nós temos que fazer juntos. Por isso eu queria dizer também que nosso governo vai valorizar muito a participação popular. A democracia representativa vive uma crise enorme no mundo.
e também no nosso país. Não é à toa que milhões de brasileiros têm deixado de votar nas últimas eleições. Ela não está enxergando na democracia representativa as entregas que as pessoas esperam dos governos. Então é preciso casar a democracia representativa com a democracia participativa para que as duas convirjam para uma cidade melhor. Teremos muita participação popular, mas vamos discutir todo o orçamento com a participação popular. Não vamos discutir apenas só a parte do investimento. O povo tem que saber, centavo a centavo, onde é gasto e por que é gasto, e ele tem que nos apontar o caminho, porque dinheiro não dá em árvore e não tem orçamento infinito. Isso não existe. Por isso, eu queria também dizer de que a transparência é uma coisa muito importante. O doutor Ulisses, que foi um dos maiores líderes que esse país teve, deixou tantas contribuições. Ele dizia: não roubar e não deixar roubar. E isso é cláusula pétrea para uma gestão que ora começa. Transparência, rigorismo, foco, verdade, é o que nós vamos fazer na Prefeitura de Porto Alegre. Vamos governar com muita transparência. O dinheiro público é o dinheiro do cidadão. E o dinheiro público tem que ser gasto com eficiência. Tem dois males que matam esse país, entre tantos outros: a ineficiência administrativa e a corrupção. E penso que a Lava Jato foi talvez o Brasil da sua história, ao longo da sua história. Eu, cada vez que releio, lembro do Raimundo Faoro, uma das obras mais fantásticas da década de 50, Os Donos do Poder. A gente olhava para o coronelismo brasileiro, desse uso da máquina pública para fins eleitorais, para corrupção, enquanto falta o leite, onde falta o pão, onde falta o assalto, onde falta a dignidade humana, era o dinheiro que estava se ralando, escorrendo pelo ralo da corrupção. E, portanto, esse é um dever sagrado de todos nós, homens públicos. O dever da ética não pertence a um, pertence a todos nós. Eu tenho 18 anos, em 12 anos de vereador, 4 anos de vice-prefeito e 2 anos de deputados. E desafio, nesta cidade, nesse país, se eu desviei um alfinete da vida pública. Portanto, o Melo prefeito é o mesmo Melo que foi vereador, é o mesmo Melo que foi presidente da Câmara, e é o mesmo Melo que foi deputado. Corrupção zero, porque é assim que se espera do governo, não só de Porto Alegre, mas de todos os governos instalados do país. Eu quero agradecer aos ex-prefeitos dessa cidade. A cidade é o que é, graças a todos os intendentes e gestores que por aqui passaram. A cidade é o que é pelo povo da sua época, do seu tempo, que contribuiu com a sua cidade. E, portanto, eu quero agradecer a todos os ex-prefeitos. E o faço na figura do meu parceiro José Fortunati, do qual fui vice, do qual cumpri com ele uma tarefa bonita aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Eu quero cumprimentar o prefeito Marquesato. Prefeito, terminou a eleição, eu saí do Guarujá, quando eu estava passando pela tristeza, lhe liguei, antes de vir para a coletiva. Quero que a minha primeira visita seja a ti. E tu disseste: que hora tu pode vir, Melo? E eu disse: estarei aí às 15 horas. E acho que tu deste uma demonstração de grandeza na transição. E isso é amadurecimento político. E sempre te disse que a cidade estava acima de ti e acima de mim. E assim nós nos comportamos na transição. Inclusive, quando eu deixo um secretário que veio do governo, é uma sinalização que quem se elege tem que olhar para frente, tem que resolver problemas. E aquilo que está dando certo, nós temos que continuar e fazer as correções necessárias que vieram das urnas.
Nós vamos equilibrar a economia com a saúde e a saúde com a economia. Esse é o que brotou das urnas. E é assim que nós vamos nos comportar. Saúde, salvar vidas, ter mais leitos, sim. Mas nós queremos manter a cidade aberta, porque a economia passou por grandes dificuldades e não tem mais espaço para fechar a cidade. Por isso eu quero agradecer também, já tinha agradecido a família, mas a Michele, eu não tinha falado. Michele, leva um abraço ao Pablo, tá? A nossa sobrinha, como é que é o nome da nossa sobrinha? É que as duas são gêmeas, a Estefânia. É que eu olho para ela, porque são gêmeas, né? Estefânia, obrigado pela tua presença, dá um abraço na tua família, tá? Na nossa família, tá? E vamos, por fim, dizer o seguinte: esperem de nós um prefeito que vai ouvir, um prefeito que vai, dar voz à cidade, porque governos que dão voz à cidade governam melhor. Mas tenha em mim e no Ricardo, prefeito e vice, que vai tomar decisões. Quero contar com todo o setor empresarial da cidade, com os trabalhadores, com os sindicatos, com os servidores dessa cidade. Eu os conheço, sei dos seus valores, sei que são pessoas que fizeram uma opção de vida profissional por ser servidor. E servidor tem que servir a cidade. Nós, prefeitos, nós, vice, somos transitórios, mas o servidor é permanente. E, portanto, para melhorar a vida da cidade, a vida das pessoas, nós precisamos muito dos servidores. Por fim, eu quero dizer que Porto Alegre tem problemas, Porto Alegre tem solução, e Porto Alegre é esta cidade maravilhosa. Nós temos que levantar o astral da cidade, melhorar o centro de Porto Alegre, as entradas da cidade, embelezar a cidade, botar flores nas nossas calçadas, pintar os prédios. Estou disposto a discutir o IPTU verde para aqueles que fizerem isso, para aqueles que cuidam da água que vem da chuva, para aqueles que botem iluminação solar. Estou disposto a discutir aqueles que cuidam melhor da pintura do prédio, porque o embelezamento da cidade dá uma vida extraordinária. E aqui, o nosso vizinho, o mercado público tem que ser devolvido o mais rápido possível, o seu segundo andar, um prédio reformado, um prédio de convivência, que tem que abrir aos domingos da gastronomia, porque aqui está a alma da cidade. Vamos entregar o trecho 3 o mais rápido possível. E quer dizer que tenho grande vontade de ter uma marina no trecho 2 para estimular o setor náutico da cidade. O quadrilátero central tem que vir para a vida real. A Rua da Praia tem que voltar a ser aquela Rua da Praia. Portanto, serei prefeito de todos os bairros. Mas o primeiro bairro que eu tenho que cuidar é o bairro onde é a sede do governo, que é o governo central. Eu olho para ali, aquele prédio chamado Esqueletão nasceu em 1957, nem nascido eu era. E ele continua ali daquele jeito. Eu quero dizer que no nosso governo, ou os proprietários arrumam o prédio, ele vai vir para o chão, porque assim não vai ficar. Não pode. Não pode. Porque não pode, isto é o símbolo da falência do centro de Porto Alegre. E a cidade tem um centro bonito, tem um centro histórico maravilhoso. Por fim, quer dizer que a vida é uma passagem, mas é eterna, porque se renova a cada ato que praticamos. E é assim que eu me vejo, um guri de 18 anos para ser prefeito de Porto Alegre. Vou levantar cedo, vou dormir tarde, os secretários que tratem de deixar o telefone ligado a partir das 5 da manhã, porque a cidade não tem hora para ser enfrentada às suas demandas. Muito obrigado, abraço a todos, saúde e paz, tamo junto, Porto Alegre, tá?
Pedimos, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, que a cerimônia continua em andamento. Neste momento, a senhora primeira-dama do município, Valéria Leopoldino, prestará uma homenagem à senhora Tainá Vidal. Neste momento, anunciamos as despedidas do senhor Nelson Marquesan Júnior e a senhora Tainá Vidal e senhor Gustavo Paim, os quais serão acompanhados até a frente do Paço dos Açorianos, sede do governo municipal, pelo prefeito Sebastião Melo e primeira-dama Valéria Leopoldino, e pelo vice-prefeito Ricardo Gomes e senhora Paola Donida. Solicitamos a gentileza de que permaneçam em seus lugares, para logo a seguir darmos continuidade a esta cerimônia, com a posse do Secretariado Municipal. Lembrando, por gentileza, a importância do uso de máscara, que é obrigatório durante todo o evento. Respeite o distanciamento social, faça uso constante de álcool em gel, evite tocar o rosto, olhos, boca e nariz, evite cumprimentos com beijos ou apertos de mão, evite a circulação desnecessária no interior do espaço. Com a colaboração de todos, é possível aproveitarmos o evento e diminuir o contágio pelo coronavírus. Façam a sua parte. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e o Facebook da página da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Senhoras e senhores, lembramos que ao fundo deste pavilhão tem os toaletes. Lembramos que tem também álcool em gel, por gentileza. Senhoras e senhores, pedimos por gentileza. Pedimos, por gentileza, nas laterais, não fiquem aglomerados. Pode ocupar em seus lugares a plateia, lembrando do álcool em gel, a máscara e mantendo sempre o distanciamento. Passaremos a seguir a posse dos secretários municipais de Porto Alegre, com a leitura do termo de posse. Ao serem anunciados, convidamos ao palco os senhores secretários municipais, momento em que receberão dos senhores prefeito e vice-prefeito um PIN com o brasão de Porto Alegre. Após receberem o PIN, solicitamos que retornem aos seus lugares. Leitura do termo de posse. Às 19h15 do dia 1º de janeiro do ano de 2021, no Largo Glênio Pérez, comparecem perante o senhor prefeito Sebastião de Araújo Melo para assumirem os cargos abaixo citados os seguintes cidadãos: secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Vice-prefeito Ricardo Santos Gomes. Que irá prestar logo a seguir o compromisso em seu nome e de todos os demais secretários municipais. Prometo ser fiel cumpridor das funções do cargo para o qual fui nomeado, não faltando jamais às inspirações de patriotismo, de lealdade e de honra. Procurador-Geral do Município, Roberto Silva da Rocha. Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, César Augusto Schirmer. Secretário Municipal de Governança Comunitária e Coordenação Política, Cássio de Jesus Trogildo. Secretário Municipal da Fazenda, Rodrigo Sartório Fantinel. Secretária Municipal de Educação, Janaína Aldino. Secretário Municipal da Saúde, Mauro Fett Esparta de Souza.
Secretário Municipal de Segurança, Coronel Mário Iqueda. Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záquia. Secretário Municipal de Administração e Patrimônio, André Luiz dos Santos Barbosa. Secretário Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Brem. Secretário Municipal de Obras, Pablo Fraga Mendes Ribeiro. Secretário Municipal da Cultura, Ginter Ast. Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipe Haddad Menezes Garcia.
Secretária Municipal de Parcerias Estratégicas, Ana Maria Pellini. Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Léo Vogt. Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Antônio Carlos de Oliveira Pereira. Secretário Municipal de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci. Secretário Municipal de Inovação, Fernando Matos. Secretário Municipal de Habitação, André Luiz de Melo Machado. Secretário Municipal de Comunicação, Flávio Dutra.
secretário do Departamento de Água e Esgoto, Alexandre Garcia. Secretário extraordinário de enfrentamento do coronavírus, Renato Ramalho, que não pôde estar presente. Convidamos ainda para receber o PIN, juntamente com os secretários municipais, ora anunciados, o chefe de gabinete do prefeito, André Flores Coronel. Para constar, lavra-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelos excelentíssimos senhores prefeito e vice-prefeito municipal de Porto Alegre. Convidamos os senhores prefeito Sebastião de Araújo Melo e vice-prefeito Ricardo Santos Gomes para assinarem o termo. Convidamos todos a ouvirem o hino rio-grandense.
Senhoras e senhores, devido às restrições de distanciamento impostas pelo combate à pandemia, comunicamos que não haverá cumprimentos às autoridades. Ao término deste evento, respeitando as normas sanitárias vigentes. Informamos que o prefeito e o vice-prefeito ficam à disposição da imprensa neste local por 10 minutos, observando, por gentileza, o distanciamento. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Boa noite e vamos à coletiva de imprensa.